O deputado Stepan Neesessian chega à Câmara com um compromisso: reforçar a defesa da arte e da cultura no parlamento. E ainda lança um desafio: quer ajudar a mudar a imagem da política no Brasil. Deputado, o senhor disse que o senhor se decepciona com o eleitor. O que normalmente a gente ouve dizer que quem se decepciona é o eleitor com político. Por quê? Como? Explica pra gente. Eu digo que eu não passo a mão na cabeça, que as pessoas ficam achando que isso aqui não é um bar que o freguês tem sempre razão. O eleitor muitas vezes está equivocado. E no Brasil criou-se uma mania, realmente, uma mania nacional, de que as pessoas analisam o quadro político, falam da política, dos seus absurdos, dos seus problemas, como se eles não tivessem nada a ver com isso. Parecia um técnico de futebol, uma vez que não me esqueço, que o time dele estava perdendo de 4-0, aí foi para o intervalo, quando voltou no segundo tempo, o repórter perguntou para o técnico: e aí? Aí o técnico falou assim: eu avisei, se continuar jogando assim vai tomar de 8. Quer dizer, é como se ele não tivesse nada a ver com aquela história. Eu acho que o eleitor precisa ser responsabilizado, sim. Afinal de contas, não existe em parlamento nenhum do Brasil ninguém que tenha sido colocado à força, né? Todos estão ali representando por força do voto de alguém. Então não basta depois a sociedade falar assim: tá vendo que bagunça que é isso? Eu acho que isso aí é um grande equívoco. Nós precisamos dar condições. Como é que vai mudar isso? É com educação, é com cultura, é com as pessoas tomando conhecimento, é nós, os políticos fazendo a sua parte, né? De esclarecimento, né? É a gente trabalhando para terminar, ou pelo menos para diminuir a promiscuidade que se tornou a relação do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo, né? Eles estão, eu acho que está numa rota totalmente equivocada de relação dos poderes, né? Essa coisa, a harmonia que deveria haver entre os poderes se transformou numa apatia, uma aceitação absoluta, uma troca de favores, de gentileza. Quer dizer, onde o grande prejudicado é a sociedade brasileira. Então eu tenho a impressão que é um momento em que, às vezes, em determinados momentos, para existir transformações, foram necessárias que existissem revoluções. Nós precisamos fazer uma revolução política. A gente fala nas reformas. Essas reformas... Como fazer essa revolução política, deputados? Olha, eu imagino que o primeiro passo seria que cada poder voltasse a ter consciência da sua importância dentro do desenho da democracia, né? Eu sei que é dificílimo, mas nós precisamos trabalhar, quando se fala em reformas políticas, a primeira coisa... Eu, por exemplo, eu gostaria imensamente, eu não sei nem se é um absurdo, e vou até tentar ver se é possível apresentar. Eu acho que ninguém que é eleito para parlamento pode ser chamado para cargos no executivo sem antes ter ficado 24 meses exercendo o mandato para o qual ele foi eleito. Você imagina, se esses poderes estão assim, de repente o cara escolhe lá o seu senador, o seu deputado, o seu vereador e etc., exatamente vendo que uma das responsabilidades dele no legislativo é a fiscalização do poder executivo, criar as leis e poder fiscalizar o andamento do poder executivo. No dia seguinte o cara é convidado para ser do poder executivo. Ele que foi escolhido pelo legislativo. Quer dizer, essa confusão que se joga na cabeça das pessoas. E outra coisa, é preciso que haja um esforço muito grande, se houver interesse, do que eu chamo da educação política no Brasil. Infelizmente, lá atrás, na época da ditadura, inventaram a OSPB, a Organização Social Política Brasileira. Como ela foi uma criação da ditadura, e havia ali suas distorções, né, quando se ensinava o OSPB, criou-se uma mística de que isso seria um controle da ditadura, e naquele momento era. Mas se jogou fora uma ideia. Serviu de instrumento, mas poderia ter sido um bom instrumento? Exatamente. O Projeto Rondon também serviu de instrumento da ditadura, mas, no entanto, o Projeto Rondon tem qualidades maravilhosas. A OSPB, você não ensina política, né? Porque a referência não é influenciado pelo ex-presidente, não, mas a analogia com o esporte, com o futebol, é sempre bom. Por exemplo, o que desperta essa paixão absoluta do futebol? É que 99,9% das pessoas que assistem
conhece as regras básicas do futebol. Não precisa ser especialista, mas ele sabe que quem está de preto é um time, quem está de coisa, que um tem que fazer o gol no outro, que é assim, que tem um cara lá que é o juiz, se a bola sair, o que é gol quando entra na rede. Então ele participa com paixão, porque ele conhece as regras. As regras da política brasileira, as regras eleitorais, elas são desconhecidas, inclusive, pela maioria das pessoas que concorrem aos seus cargos. Agora, o senhor não acha que falta um pouco também de oferta de informação para a população brasileira? A população ela não tem muito acesso do funcionamento exato, como é um Estado democrático, como é uma democracia, como funciona o parlamento. Ver a TV Câmara é uma TV que não é aberta, ela é no cabo e na parabólica. Então, não existe uma falta de oferta também? Existe uma falta de interesse profundo, né, de quem está no controle dos poderes de levar essa informação para a população. Quanto mais ignorante, quanto mais analfabeto você tiver, quanto mais gente que não consiga perceber o que está se passando, você tem uma massa de controle muito maior. Então, não existe interesse em informar. Você vê que o trabalho das TVs, como da TV Câmara, por exemplo, abriu num leque, mesmo ainda com as suas limitações de não estar no canal aberto, ela abriu um leque enorme. Eu tenho um menino no Rio de Janeiro, que ele tem algum tipo de problema e tal, mas que é uma pessoa adorável, que ele brinca. Ele assiste TV Câmara, ele me encontra na rua, ele fala, pela ordem, deputado, pela ordem. Começa a despertar o interesse nas pessoas, né, de poder perceber. E é tão importante que é assim, que jogo é esse aí que estão decidindo a minha vida, que estão decidindo o meu cotidiano e que não me ensinam as regras, né? Não tem um curso, é feito às pressas, você se candidata. Eu acho que na França, né, que é aquela escola de política lá, faz parte do currículo. Formação de políticos. Formação política. É fundamental no currículo de alguém que queira galgar um posto no executivo, no parlamento, que tenha passado por ali para aprender, para estudar. A gente vem e fica, como eu digo, pato novo não mergulha fundo, você tem que ver como é que vai, você estuda o regimento para vir na prática, você vai ser deputado, você vai ser vereador, para aprender na prática, né? O senhor tem uma proposta, já apresentou, chegou e já apresentou um projeto para desmembrar a Comissão de Educação de Cultura. Por quê? Eu acho o seguinte, porque você vê que no Brasil era muito normal as secretarias de Educação e Cultura, Ministério da Educação e Cultura, tinha todo um formato. Era um apêndice ali, né? E a cultura assumiu uma proporção, uma importância no nosso país, né? Que não tem por que ela estar acoplada ali a uma comissão importantíssima que é a educação. É como se você tivesse, outra vez o futebol, mas é como se você tivesse uma mesma federação cuidando do futebol e do handball, né? Aí fica ali aquele apêndice ali da cultura, quando nós não podemos mais ignorar a participação econômica da indústria cultural brasileira, da importância da cultura sobre todos os aspectos do nosso país, projetos que estão aí. Eu acho que também, por exemplo, quando você vai para a área, quando você está na mesma comissão, você tem ali na educação bastante pessoas envolvidas com a educação em si, você tem pessoas que estão ali trabalhando mais em relação ao ensino pago, ensino público, defendendo. E eu nunca percebi, acho necessário, extremamente necessário, não que a comissão não tenha feito bons trabalhos, etc. e tal, longe disso, mas eu percebo que a cultura necessita hoje, até para a importância do Ministério da Cultura, né, que ela tenha um canal direto, que os artistas que venham aqui, né, para defender os seus projetos, trocar, fazer as audiências públicas, debater, que eles tenham um canal direto. E eu acho que isso já, a sensibilidade da mesa diretora, o presidente, conversei com todos eles, estavam todos muito abertos. Apesar que eu falei com eles antes da eleição. E eu falei que antes da eleição a gente tem sempre mais valor do que depois da eleição feita, né? Mas eu conversei e acredito que vai ser uma ideia vitoriosa e vai ser extremamente positivo para a arte, para a cultura e para o parlamento e para o executivo também. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. 10 minutos? 10 minutos, nosso tempo se esgotou, é muito rápido. Não tem prorrogação aqui? Não tem prorrogação, o tempo está esgotado. Tá bom. Muito obrigada pela presença e um bom mandato. O senhor está chegando na casa, um bom mandato, muito deputado, obrigado. E a gente retorna a esse tema cultura tão importante para o país. Muito obrigado.
E você de casa que nos acompanhou, até a próxima.